Fala galera, muito boa noite, aqui quem fala é Souza do canal Mais Cripto e vamos para mais um vídeo do canal. Tá, o assunto de hoje é Masternode. Então vamos explicar e tentar explicar de uma forma clara e sucinta o que é o Masternode, como que ele funciona, né, e quais as características desse serviço provido por algumas moedas. Primeiramente, o que é Masternode? Tá? Segundo, serviços providos por um Masternode. Terceiro, como ser um Masternode. Quarto, quais as vantagens de ser um Masternode. Quinto, avaliando a qualidade da moeda. Claro, da moeda que você vai obter para ter um Masternode. Regras de pagamento de um Masternode, que é isso que vai dizer se vale a pena ou não. E alguns sites recomendados que a gente pode fazer uma consulta um pouco mais detalhada e algumas pesquisas onde tem bastante informação sobre Masternode e é aí que a gente vai, é o nosso primeiro passo para a pesquisa. O que é Masternode? Então, o Masternode é um servidor que funciona como um nó em uma rede de uma determinada criptomoeda. Normalmente está em funcionamento 24/7 e mantém a cópia completa do blockchain, sustentando a rede, e são responsáveis por permitir serviços específicos que um minerador Proof of Work não é capaz de realizar. Tá? Então, basicamente, Masternode ele é um servidor que está ligado diretamente ao blockchain de uma determinada moeda. Ele provê alguns tipos de serviço específico, além de deixar um pouco mais descentralizado a rede dessa determinada moeda. E claro, você tem um pagamento por prover esse tipo de serviço, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, temos uma ilustração aqui bem básica, tá? Do funcionamento do blockchain de uma determinada moeda. Então a gente tem, assim, vou explicar de uma forma bem clara, tá, pessoal? O blockchain, na verdade, é como se fosse um banco de dados distribuído e descentralizado, né? E os mineradores ele possuem uma cópia do blockchain dessa determinada moeda e eles validam os blocos conforme as transações vão acontecendo. E eles possuem essa cópia do blockchain, né? E toda vez que eles validam, eles ganham como recompensa parte algumas moedas, né? Como pagamento. Né? E onde entra o Masternode aí? O Masternode ele é uma segunda camada, digamos assim. Tá? Então ele está diretamente ligado ao blockchain também, juntamente com os mineradores. E eles possuem a cópia completa também da blockchain. E eles deixam a rede um pouco mais descentralizada, tá? Até porque eles sustentam um pouco mais por estar ligado também 24/7 e ter essa cópia completa do blockchain, e eles provêem alguns serviços específicos, tá? Então essa rede de Masternode ela está diretamente ligada ao blockchain e ela tem esse serviço e recebe também, assim como os mineradores, tá? Parte da recompensa desse bloco que o próprio minerador valida, né? E minera. Serviços providos por um Masternode. O primeiro serviço provido pelo Masternode que vamos falar aqui é sobre o Private Send. Então, Private Send ele é uma forma de você deixar privado o envio de suas moedas de uma carteira para outra. Então, digamos sua carteira A, você quer transferir 100 moedas para a carteira B. Tá? Se você consultar através do blockchain, você consegue identificar que a carteira A, embora você não saiba a quem pertence essa carteira, ela transferiu 100 moedas para a carteira B. Tá? E você tem esse tipo de rastreio. Né? Se você quiser deixar isso privado, de forma que você não quer divulgar que sua carteira, sendo a carteira A, transferiu algum fundo para uma determinada carteira, você usa esse tipo de serviço. Então ele vai fazer uma mixagem de endereços, tá? Na verdade, ele vai mandar isso para a rede de blockchain, de Masternodes. Os Masternodes vão selecionar outras pessoas que estão querendo esse mesmo serviço, vai fazer uma mixagem, vai quebrar esses valores, tá? Em vez de 100, você vai enviar 0.1, 1 de forma quebrada em vários endereços distintos e vai chegar até a carteira B, só que não diretamente da carteira A.
vai chegar de várias outras carteiras. Então, se você consultar através do blockchain, você não vai encontrar que aquela transação da carteira A foi diretamente para a carteira B, mas você vai encontrar diversas entradas e diversas saídas. Você não vai saber de onde para onde foi. Tá? Então isso deixa um pouco mais privado o envio de suas moedas de uma carteira para outra. Beleza? Próximo serviço, Instant Send. Instant Send é um recurso que permite o envio instantâneo de moedas de uma carteira a outra em questão de segundos. Então essa facilidade assim, ela é muito importante porque ela aproxima as moedas ao comércio comum, tá? Como um cartão de crédito e débito. Então o que acontece? Hoje uma das maiores dificuldades das moedas digitais é que ela exige um determinado algumas confirmações antes de liberar o saldo. Então se você tiver uma rede sem Masternode, por exemplo, quando você faz o envio de uma carteira A para a carteira B, o minerador ele valida o bloco, tem uma segunda confirmação, posteriormente uma terceira ou quarta, e uma determinada quantidade de confirmação até essa moeda estar disponível na carteira do destinatário. Tá? Com o Masternode, utilizando o serviço Instant Send, você manda para a rede blockchain, a rede de Masternode, tá? Esse envio automaticamente ele distribui para alguns outros masternodes, validando aquela transação e deixa pendente para a próxima confirmação dos mineradores dos próximos blocos, tá? essa transação. Então automaticamente ele valida aquela transação e você recebe em questão de segundos da carteira B. Tá? Isso é muito importante, porque moeda que possui esse tipo de serviço, que possui Masternode, né, e tem esse serviço, você consegue fazer, por exemplo, um pagamento até de um cafezinho que você vai na padaria, paga e automaticamente o padeiro recebe. Então isso é importantíssimo e é um grande serviço provido, claro, por moedas que possuem Masternode. Descentralização da rede. Diferente de moedas que possuem apenas mineração, Proof of Work, moedas que possuem Masternode têm uma descentralização ainda maior da rede, dificultando ainda mais ataques de 51% e aumentando a estabilidade e segurança da rede. Tá, então o que acontece? Quando a gente tem apenas mineradores Proof of Work, claro, a rede já é robusta, né, por si só, o blockchain já é seguro, né? Mas é possível ainda, assim, com certo esforço, um atacante conseguir realizar um ataque de 51%. A moeda que possui Masternode, ela dificulta ainda mais, porque você vai ter servidores específicos espalhados pela rede, rodando 24/7, os quais também possuem a cópia do blockchain, né, e estarão validando todas as transações, né. Então você acaba descentralizando ainda mais, não fica apenas com mineradores, mas fica uma rede com mineradores e masternodes, é uma rede, digamos que mista, tá? Embora seja um único blockchain, mas pelo fato de ter servidores distintos, né, separados, ele te dá uma descentralização ainda maior da rede. Então isso não é um serviço, tá? Mas é uma qualidade e uma característica exclusiva de moedas que possuem Masternode em sua arquitetura. Sistema de governança descentralizada. Votação. Moedas que possuem Masternode possuem um serviço de votação como recurso para a tomada de decisões, tornando a moeda mais democrática, formando uma governança descentralizada, onde os projetos são enviados e votados pela comunidade portadora de Masternodes. O que seria isso? Na verdade, a moeda que possui Masternode, ela tem a possibilidade de ter um sistema de votação sobre projetos. Tá? Então é apresentado um projeto à comunidade de Masternode, e aí a comunidade vota com sim ou não, né, se aquele projeto vai para frente ou não. Isso pode ser desde alteração da característica da moeda, até mesmo projetos de melhoria, de marketing, e assim a gente forma uma governança ali descentralizada, né, através de votação dos portadores de Masternode para projetos futuros da moeda. Isso é bem importante porque a tomada de decisão para um determinado projeto, para uma alteração, ela é muito rápida.
Então, como é feito em moedas que não possuem esse sistema de governança descentralizada, né, esse tipo de votação? Então, se precisa alterar alguma característica da moeda, por exemplo, tá? A comunidade ela acaba divergindo. Tem algumas pessoas ou empresas que estão por trás prefere de um determinado tipo, outras de outro determinado tipo, e isso daí acaba gerando um fork, e aí a moeda principal continua e uma outra moeda é lançada, né, através do fork. E esse processo todo pode demorar até meses, né? Demora muito tempo. Então, quando você tem esse tipo de serviço, né, de votação, você consegue tomar decisões muito mais rápidas, né, para determinadas situações. Como ser um masternode? Primeiramente, requisitos mínimos. Para você ser um masternode, você precisa de uma garantia que normalmente é 1.000 moedas, né? Então a moeda, isso não é regra, tá? Pode ser 10.000 moedas, 3.000 moedas, 5.000 moedas. Então a moeda exige que você tenha uma quantidade de moeda guardada em sua carteira e não pode gastar essa quantidade, que é uma garantia, né? De você poder ter esse masternode, tá? Uma garantia para você poder ter esse masternode. E claro, um servidor qualquer. Então pode ser um PC da sua casa, desde que fique ligado 24/7, um Raspberry, se você quiser, ou um VPS, preferencialmente um VPS, tá? Com alguns requisitos específicos. Normalmente, por que preferencialmente um VPS? Até questão de custo, tá? Se você deixar uma máquina ligada na sua casa, vai sair muito mais caro a nível de energia do que se você contratar um servidor virtual, né, que é um VPS, e deixar rodando lá. Ele vai rodar 24/7, tem toda uma rede robusta por trás dele, né? Ele tem uma infraestrutura muito robusta, não vai cair, né? Diferentemente de residência, que às vezes a concessionária pode cair a energia da concessionária, ou você ter algum tipo de problema de rede, né? Então é muito mais difícil isso acontecer quando você tem um VPS. Então por isso que é preferencial. Tá? E pelo custo também. Então a gente consegue VPS aí de $5 por mês, né? Então é um custo consideravelmente baixo para você ter um masternode rodando nele. Então, os requisitos mínimos para a gente ter esse masternode rodando, tá? CPU a gente precisa de 1.1 GB, tá? O recomendado é 1.2 GB. Memória RAM a gente precisa de 1 GB, tá? O recomendado é 2 GB. Aqui tem uma sacada importante, tá? Quando a gente utiliza VPS, a gente consegue fazer um swap de memória, como a gente utiliza o Linux, né? E consegue alocar mais 1 GB de memória, né? Então a gente fica com 2 GB, que é o recomendado. Então você não precisa necessariamente pegar um servidor de 2 GB, você pode pegar um servidor que na maioria das vezes custa $5, é 1 GB, mas você consegue fazer realocar essa memória para utilizar o recomendado, tá? Disco, o mínimo é 8 GB, o recomendado é 16 GB. Mas aqui também tem um lance importante, tá? Isso daqui ele vai crescer de acordo com a moeda, né? Então dependendo do blockchain da moeda ele pode ser menos ou mais. Rede, o mínimo é 400 GB e o recomendado é 1 TB, tá? de bandwidth. Então, recompensas de um masternode. Então, a recompensa que principal é uma porcentagem dos blocos minerados pelos mineradores. Tá? Então, vamos usar como exemplo aqui a moeda InovaCoin. Então, o tempo médio de bloco dessa moeda é 2 minutos, né? Isso varia, tá? O tempo médio, né? E a recompensa por bloco minerado pelo minerador é 20, e ela vem diminuindo 12% a cada ano, tá? E a distribuição de recompensa por bloco é 50% masternode, 50% mineração. Tá? Essas informações, eu peguei isso daqui diretamente do anúncio da moeda, né? E do site da moeda também. Então isso tem no white paper, isso é muito fácil de encontrar na moeda que possui masternode. Então ela vai te dar o tempo médio de bloco, a recompensa por bloco, e a porcentagem que é dado para o masternode e para o minerador, tá? Então, como funciona isso? Toda vez que o minerador ele valida um bloco, ele vai ganhar 50%
que no caso do nosso exemplo é 20 moedas, então ele vai ganhar 10 moedas, e 10 moedas vai vir para a rede de Masternode. Tá? Então esse é o principal atrativo do Masternode. Então você ganha uma porcentagem de moeda, né? Toda vez que um bloco é minerado, e esse é a sua recompensa por prestar aqueles serviços que a gente viu um pouco atrás aí. Uma segunda vantagem de possuir o Masternode é a valorização da moeda. Tá? Então vamos usar como exemplo aqui a moeda Dash, que foi a pioneira inclusive no sistema de Masternode. Tá? Então em outubro de 2014 a Dash estava valendo em torno de $2,20. Tá? Um Masternode da moeda Dash nessa época, que foi logo quando iniciou o serviço inclusive, ele custava em torno de $2.200. Tá? Claro, você precisa de 1000 Dash para ter um Masternode, e esse é o valor dele. O retorno que ele trouxe aos usuários era de $63 naquela época. Isso aí são valores médios, tá? Em determinados períodos era um pouco maior ou um pouco menor, de acordo com a variação da época. Em dezembro de 2017, então a gente chegou em um patamar onde a Dash estava valendo $1.500. Isso, claro, contando com aquela alta histórica do Bitcoin, né? Mas ainda assim, uma Dash valia $1.500. Para obter um Masternode da Dash, era em torno de $1.500.000. Ou seja, se você só vendesse o seu Masternode, que você custou aí para você $2.200, em dezembro de 2017, se arrecadaria $1.500.000. Tá? Mas não é esse o caso. Até porque a recompensa do Masternode em dezembro de 2017 ficou em torno de $11.300, pouco mais de R$40.000. Então é muita coisa. Tá? Ele teve uma valorização aí de aproximadamente 68.000%. Tá? Claro que a gente está falando de um mês que teve uma alta histórica, né? Ele não se manteve por muito tempo esse valor, mas ainda assim ele baixou um pouco. A Dash, poucos meses depois, começou a valer a $600, $500, mas ainda assim é um valor muito alto, né, em comparativo a outubro de 2014, e o retorno que ela traz até hoje é muito alto também. Então essa é a importância de você escolher um bom projeto, uma boa moeda, porque quando ela valoriza, automaticamente valoriza também todo o seu patrimônio, né? E como você tem uma receita passiva com essa moeda, então mensalmente aí você consegue tirar um bom valor. Próximo tópico, pessoal, avaliando a qualidade da moeda. Tá? Então, claro, você não vai entrar em qualquer furada. A gente precisa ter alguns critérios para avaliar o projeto que você vai entrar, a moeda que você vai entrar como Masternode, porque é isso que vai determinar se você vai ter um retorno, né, principalmente a longo prazo, ou não. Tá? Então, primeiro, projeto e ou soluções propostas. Então a moeda que você está escolhendo, ela tem bons projetos, ela tem realmente, existe um problema o qual ela veio solucionar, né? Assim, é confiável, assim, por percepção, esse projeto vai para frente ou não, né? Então isso é uma coisa bem importante a se avaliar, tá? O projeto que ela está apresentando. White paper, então esse é um ponto principal. Tá? O que a gente tem visto bastante, principalmente em consulta de Masternode, moeda que coloca lá na sua timeline que vai criar o white paper no terceiro quarter desse ano. Então, assim, já é alguma coisa estranha, né? Então, uma moeda que entra no mercado sem white paper, sem um projeto pré-definido, já tem que ficar com o pé atrás. Então, se é uma moeda boa, né, que se preze, ela já vem para o mercado com um white paper, com a ideia em mente, com o projeto já em andamento. Qual mercado a moeda vai atender? Isso é importantíssimo. Tem que ver se o mercado ao qual ela vai atender, ela tem abertura suficiente para ela entrar e ter sucesso. Não adianta você pegar uma moeda em um nicho de mercado qual nitidamente ela não vai funcionar, até por regulamentação ou por algum outro tipo de situação. Então o mercado que ela deve atender, isso é bem importante também, é algo a se considerar.
qual o problema encontrado e qual a solução proposta. Então, muitas moedas ela apresentam até no white paper um problema que tem no mercado e uma solução proposta, né? Isso também é importante. Se a moeda já encontrou um problema e já trouxe uma solução, né? Às vezes é até uma melhoria em cima de outra moeda. Por exemplo, o Bitcoin tem uma demora na confirmação, um tempo de bloco muito espaçado. Então a gente precisa, sei lá, reduzir o tempo de transação, assim, diminuir o tempo de transação, né, do envio e recebimento de uma moeda. Então é feito encontrar uma melhoria em cima de uma determinada moeda e aí lançar uma segunda resolvendo esse problema. Então isso é comum de se encontrar também, tá? E ainda assim existiu um problema e foi uma solução. Então isso é algo a se avaliar também. E aqui alguns exemplos de bons projetos, tá? Eu não vou entrar no detalhe de cada uma desses tokens ou moeda, né? E o que eles vão fazer, né? Mas assim, só para ter uma ideia, tá? Endor Project é um projeto extremamente grande, né? E inovador também, tá? Na área de Big Data e inteligência artificial. iChain é um projeto enorme também, com um time muito forte, inclusive, e na área de inteligência artificial também. Storica é um projeto voltado ao comércio eletrônico, também é um projeto extremamente inovador, né? Que ele visa utilizar moeda como se fosse o Mercado Livre, tá? São 3 projetos, assim, dentre vários que tem no mercado, mas que eu deixei aqui simplesmente para a gente poder até utilizar como exemplo, tá? Então toda vez que a gente for pesquisar um Masternode, dá uma olhada nessas moedas, vê o projeto, vê o time, vê o white paper, né? Após dar uma olhada nessas moedas, vocês vão ver que muita coisa que tem no mercado é ruim, né? Assim, não tem nem 3% do que esses tokens e essas moedas, né, apresentam. Tá? Então são alguns exemplos aí que eu deixei para a gente poder dar uma pesquisada e conhecer um pouco mais sobre o que é um bom projeto, para quando a gente entrar no Masternode a gente saber onde a gente está pisando. Tá? Só um detalhe, esses 3 projetos eles não têm Masternode. Tá? A ideia aqui nem é isso, é só apresentar bons projetos para que a gente já tenha aí, quando for pesquisar Masternode, já saiba o que é um bom projeto. Então, não aceitar nada muito inferior a isso. Equipe de desenvolvedores e marketing. Esse também é um tópico importante a se avaliar quando estamos buscando uma moeda para Masternode. Tá? Então, primeiro, quem são os desenvolvedores? Então, no site da moeda ele tem realmente a foto dos desenvolvedores, um link direto para o LinkedIn, você sabe quem são os desenvolvedores, se realmente pessoas sérias e estão envolvidos realmente com o projeto da moeda, né? Então isso é algo a se pesquisar, é algo a se avaliar também, tá? Presença e divulgação em eventos e redes sociais, isso daqui também é importantíssimo, porque se a moeda se divulga, automaticamente ela fica mais conhecida e começa a ser mais bem vista no mercado e consequentemente mais usada também. É claro, ela vai depender do bom projeto, vai depender de uma série de fatores, mas não adianta nada você ter uma moeda muito forte, um time muito forte, resolvendo um problema de mercado e ninguém conhecer, né? Então esse é um ponto muito importante, avaliar se a moeda está sempre presente no Twitter, postando sempre, tweetando, né, frequentemente, se ela tem algum canal no YouTube, se ela participa de eventos como o BitConf, que teve aqui em São Paulo, o Bitcoin Conference, que teve também, vários outros eventos voltados ao mundo da criptomoeda. Outro ponto importante a se considerar é a comunidade. Tá? Então, claro, se a moeda tem uma comunidade forte, é muito fácil dela crescer. Tá? Então, é sempre bom avaliar a GitHub, a Bitcoin Talk, como é que tá. O próprio Discord é extremamente
importante também, até não só para conhecer o tamanho da comunidade que essa moeda, de apoiadores que tem essa moeda, tá até para dúvidas. Eu mesmo utilizo bastante o Discord para isso, tá? Até configurações técnicas também, a gente está sempre em contato até com desenvolvedores da moeda. Então lá você encontra muita gente que está no mesmo objetivo, né, de fazer a moeda crescer. E quanto maior a comunidade, automaticamente a moeda tem mais valor, e assim, acaba crescendo a moeda, né? Esse é um ponto importante a se considerar também. Tempo de mercado e exchange. Tá? Isso é exclusivamente para Masternode. Tá? Então, primeiro, quanto tempo a moeda iniciou as atividades? Por que eu coloquei esse tópico aqui? Eu acho importante ressaltar ele. Porque se você pesquisar em alguns sites, no site principal, Masternode Online, você vai ver que tem muita moeda que iniciou a atividade aí em 15 dias, 20 dias. Né? E muitas dessas moedas são lixo, na verdade. Né? Então, são golpe, né? São moedas scam. O cara vai lá, inicia um projeto, coloca lá no Masternode Online, ganha muito dinheiro com isso, porque ele faz uma pré-venda aí, né, e arrecada muito dinheiro, e depois some, desaparece. Aí ele pega aquele projeto dele, muda o nome do site, muda o nome da moeda, né, e inicia um novo projeto, lança lá de novo, aí vai ser uma nova moeda nova, e já teve uma morta, né, essa aí vai ser a segundo golpe que ele vai aplicar, e aí muda para o terceiro e quarto. Então a gente vai ver uma grande quantidade de moeda extremamente nova, né, e moedas que passa um mês, 2 meses, 3 meses, elas simplesmente despencam o valor dela, né? Então isso é uma coisa a se considerar. Então toda vez que você vê uma moeda que é muito nova, sempre fica com o pé atrás. Claro que isso não é fator determinante para você comprar ou não, né? Você vai avaliar todos esses tópicos anteriores, mas sempre que a moeda for muito nova, é algo a se considerar, é algo a avaliar, né? Ter um cuidado adicional, tá? Listado em quantas exchange, tá? Então isso é um tópico importante também. Por exemplo, se essa moeda está listada na Binance, na Cryptopia, então na Poloniex, a gente já sabe que é uma moeda que tem realmente, assim, ela conseguiu chegar em algumas exchanges grandes, né? Então a chance dela ser um scam é pequena, né? Reduz, né? Claro que a gente sabe que mesmo em exchange grande a gente tem muito scam, mas ainda assim, se você considerar como um todo, a maioria dessas moedas scam que a gente vê por aí, ela ou não está em uma exchange só, ou numa exchange pequena, e isso é muito perigoso. Até porque se uma moeda está numa única exchange e tem até um bom projeto, tá? E de repente ela sai dessa exchange, como é que vai ter o fluxo, né, de compra e venda? Então você vai ficar com as moedas na carteira e não vai conseguir vender para ninguém. Então, exchange é um ponto muito importante. Quanto mais exchange, melhor. E a qualidade da exchange também é bom. Então, é claro, a gente precisa avaliar se a exchange que essa moeda está listada é uma exchange média, grande, né? Regras de pagamento. Então, vamos para o tópico análise de regras de pagamento. Tá? Então, primeiro, não existe almoço grátis. Desconfie sempre. Isso tem que estar na veia, tá? Porque sempre que a gente encontra uma moeda scam, ela sempre vai trazer uma proposta muito boa. O ROI altíssimo, né? Só que não se sustenta. Então, quando você vê que uma moeda está pagando muito, tem que ficar sempre com o pé atrás, porque algo errado está acontecendo. Tá? Então, vamos para um cálculo manual de recompensas de um Masternode, ou seja, dá para você calcular na mão, tá? Então, o que a moeda oferece para a gente como variáveis que a gente consegue calcular? O tempo de bloco. Então, o tempo ele não é exato, mas ele é aproximado. Então, por exemplo, uma moeda tem a cada 2 minutos é liberado um bloco. Então, esse bloco, quando é minerado, ele tem lá 10 moedas, por exemplo, tá? E no próprio white paper da moeda, ou a regra de negócio da moeda, é que ele vai disponibilizar 50% para o Masternode, 50% para o minerador. Então, se ela libera 10 moedas, 5 é do Masternode, 5 do minerador, tá? Então, assim, com todas essas variáveis, a gente consegue calcular, como a gente já sabe que é a cada 2 minutos a liberação de um bloco, então, a cada 2 minutos durante um dia, quantos blocos vão ser liberados
e quantos por cento vai para o minerador, quantos por cento vai para o masternode, né? E aí, com base no valor da moeda, a gente consegue calcular na mão quanto que a gente vai receber de moeda por dia. E claro, fazendo a quantidade da moeda por dia vezes o valor dela, você vai ter o valor que você vai ter de retorno diário, e aí você pode calcular mensal, semanal, fica a critério. Tá, então vamos para o Excel. Eu criei uma planilhinha aqui, bem básica, tá? Mas vai ajudar a gente a calcular mais ou menos como funciona esses pagamentos, até para a gente saber se vai compensar ou não. Tá? Então vamos lá, galera. O que a gente tem de variável que a gente consegue utilizar para calcular na mão mesmo as nossas recompensas, né? Primeiro, tempo de bloco. Então isso a gente encontra no próprio white paper da moeda. Então digamos que a cada 60 segundos, desculpe, que é 1 minuto, tá? O que mais a gente tem? A gente tem a recompensa por bloco. Então digamos que por bloco a gente vai receber aí 20 moedas, certo? A quantidade de masternode na rede, lembrando, quanto mais masternode na rede, menos recompensa por masternode, né? Então se tiver poucos masternode numa rede de uma moeda, esses poucos masternode vão ganhar bastante, porque como é que funciona? Eles trabalham com lista, tá? Então sempre que você recebe um pagamento, você vai para o fim da lista, e aí roda a lista toda, tá? Então se tiver uma lista com 3 pessoas, vai rodar muito rápido, porque a cada 60 segundos ele vai pagar uma pessoa, né? Então, em 3 minutos você recebe o pagamento de novo. Então, cada 3 minutos você recebe um pagamento, né? Então, se a lista for muito grande, que é porque tem muita gente na lista, muito masternode na rede, você vai receber aí a cada 2 dias, por exemplo, um pagamento, tá? Então, quantidade de masternode. Digamos aqui que tem 500 masternode na rede, tá? E recompensa por masternode. Então, qual que é a porcentagem da recompensa por masternode? Digamos que de 20 moedas que é liberada por bloco, 0,6, que é 60%, é a recompensa do masternode. Então, qual o cálculo que ele vai fazer aqui? Primeiro, que ele só está calculando o tempo de bloco, né, pela quantidade de segundos que tem em um dia, né? Então ele vai dar aqui o retorno de 1440 blocos por dia, certo? Aqui a gente calculou a recompensa, né, a quantidade de moedas que vai ser liberada por esse bloco, né, vezes a quantidade de bloco por dia, certo? Então a gente vai ter 28.800 blocos liberados por dia e moedas para rede masternode por dia. Então a gente vai fazer a quantidade de blocos que é liberado vezes 0,6, que é 60%, né, que é a quantidade de masternode que tem na rede. Então, para masternode, a gente vai ter 17.280 moedas para a rede de masternode. Claro, se tiver um masternode, ele vai receber 17.280 moedas, né? Como a gente fez que tem 500 masternode, quantas recompensa vai ser por dia? É só a gente fazer essa quantidade dividido pela quantidade de masternode na rede. Vai dar exatamente 34,56 moedas por dia. Tá? Então, vamos considerar aqui que essa moeda esteja valendo 50 cents. Quanto que eu vou ganhar por dia? O valor de recompensa por dia vai dar 17 dólares e 28 cents, né? E por mês 518 dólares e 40 cents, tá? Como que a gente fez esse cálculo? Só pegou a quantidade de moedas que a gente vai receber por dia, um único masternode, vezes o valor da moeda. Simples, né? E aí, se a gente pegar esse valor diário vezes 30, a gente vai saber quanto a gente vai receber por mês. Tá? Então é basicamente isso. Claro que isso vai variar sempre um pouco a mais, um pouco a menos, porque o valor da moeda ele também varia, né? Então diariamente ele está um pouco mais, um pouco menos, e a quantidade de masternode na rede também ela sempre tem ele varia um pouquinho, né?
Então, isso, mas na regra geral é assim que se calcula, tá? Eu não vou entrar em detalhes desse cálculo, mas isso aqui é mais para explicar. Eu posso até disponibilizar essa planilha, tá? Mas é mais para explicar que dá para a gente calcular na mão o ganho que a gente vai ter diário. Uma coisa bem legal, tá? A maioria dos sites que a gente vai apresentar no próximo tópico, ele já calcula isso automaticamente. Então a gente já consegue ali, nem precisa ficar quebrando a cabeça. Claro que se você quiser ter a certeza ou até tem alguma moeda que não está naquele site, alguma moeda nova, você pode vir aqui e calcular na mão. Beleza, pessoal? Bom, voltando para a apresentação aqui, já que a gente já viu como é que calcula manualmente a recompensa de um Masternode, né? Só uma informação importante que eu percebi que às vezes causa dúvida, né? O Masternode ele funciona como lista, tá? Então a gente tem uma lista de pagamento. Se tem 5 pessoas, ele paga a primeira, depois da quantidade, digamos que é 60 segundos a liberação de um bloco. Então daqui 60 segundos paga a segunda, a terceira e assim por diante. No geral é isso. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos para receber. Por quê? Porque na verdade não é bem uma lista completa. É uma lista de 90% vezes 10%. Ou seja, você vai ter... Quando você vai subindo na lista, digamos que são 10 pessoas, né? Digamos que são 100 pessoas. Então você é o número 100, o número 99... Quando você chegar no número 10, você entra em um grupo, na verdade, de randômico de pagamento, né? Então esse grupo vai pagar a primeira pessoa. Quando essa pessoa é paga, essa pessoa do grupo randômico, né, do grupo de 10, ela sai desse grupo e entra a pessoa que é o número número 11, na verdade, né, da lista. Ele entra como a 10ª, né, e entra nesse grupo randômico também. Então pode ser que nesse grupo randômico dessas 10 pessoas, né, o seu ele demore um pouquinho mais de sair do que o de outra pessoa. Pode ser que assim que você entra, você já saia também. Então ela tem essa característica, né, de pagamento de Masternode. Então é uma lista onde 90% ele vai percorrer a lista, né, e quando chega nos 10%, então, ou seja, se tem 1000 Masternode, quando chegar em 100 ele fica rodando entre aqueles 100 até se pagar. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai perceber que se você calcular exatamente os valores, vai ter hora que ele vai demorar um pouquinho mais de pagar, vai ter hora que ele vai pagar um pouco mais rápido, né? Então é essa característica dos 10% aí da lista de Masternode. Beleza? Retomando. Variação de recompensa por bloco. Perigo. Porque isso é perigosíssimo, tá? Então vamos lá. O que a gente vem encontrando bastante no mercado, principalmente, claro, de Masternode, né? Variação de recompensas. Então a moeda vai lá e propõe a seguinte forma: do bloco 1 ao 1000 você vai ganhar 5 moedas, né? E do bloco 1001 ao 10.000 você vai ganhar 10 moedas, né? E do bloco 10.001 a 20.000, por exemplo, 50 moedas. Depois ele passa para 100 moedas. E do bloco 30.000 a 40.001 ele cai para 5 moedas de novo. O que isso vai causar no pagamento de Masternode? Primeiro, aqui em cima, se você olhar, ele tem recompensas para Masternode 95% e 5% para mineração pós. Ou seja, a recompensa para Masternode é muito alta, né? Então de 5 moedas, a grande maioria aí vai tudo para o Masternode e pouco para a mineração pós, né? Isso daí ele vai causar como se fosse, vai meio que inflar o mercado, tá? Você vai ter muita gente procurando, porque automaticamente o ROI vai estar altíssimo, porque você vai ganhar muita moeda, né? E quando você ganha muita moeda, você vai vender muita moeda também, claro, né? Então você vai ter um retorno grande. Então, se você calcular o ROI, principalmente nesses blocos do meio, ele vai ser extremamente alto. Só que veja que depois do bloco 30.001 ele vai cair para 5 moedas, então ele vai despencar. Isso vai cair assim, isso é bem característico de golpe, tá? Então ele vai inflando o mercado, muita gente vai entrando como Masternode, e as primeiras pessoas que compraram, que estão vendendo a moeda, vai vender justamente para aquelas pessoas que estão comprando novos Masternode, e vai enchendo a rede de Masternode, todo mundo ganhando bastante moeda. Daqui a pouco
despenca, a moeda a cada masternode já vai estar cheio de masternode na rede, e cada um vai receber, cada bloco vai liberar 5 moedas, vai ser dividido por centenas de masternode, não vai valer mais nada, não tem mais quem compre essa moeda, o preço vai despencar e você vai ficar com uma carteira cheia de moedas sem conseguir vender. Né? E na verdade a pessoa que desenvolveu essa moeda, que desenvolveu esse esquema, ele já conseguiu vender muita moeda, na verdade, principalmente quando o ROI está alto, aí que é o momento de vender, né? Então ele vende no pré-venda, na verdade, ele já vende bastante moeda, já ganha muito dinheiro em cima de pessoas mal informadas. E durante esse período de inflação aí, que ele despeja muita moeda, ele ganha muito dinheiro também. E depois a moeda começa a pagar muito pouco, e aí quem tem moeda na carteira morre com ela, né? Então morre junto com a moeda. Tá? O segundo exemplo é basicamente igual, só que ele tem uma queda um pouco reduzida, né? Então ele começa ali com 20 moedas, vai para 30 moedas, vai para 50 moedas, cai para 30 moedas e cai para 20 moedas. Só que quando ele está no bloco acima de 30.001, nesse segundo exemplo, veja, ele é 90% masternode e 10% pós. Acima de 30.001 ele vai pagar 20 moedas para uma rede que já vai estar super lotada de masternode, porque muita gente comprou quando estava pagando 30 e 50. Então inflou de masternode a rede, né? A gente tem muito masternode, a divisão vai ficar extremamente alta, né? Então o retorno que você vai ter quando cair para 20 moedas é muito pequeno. E aí você vai querer vender moeda e não vai ter mais gente para comprar, porque normalmente esse tipo de projeto de moeda, você vai ver que vai vir seguido de uma série de desconfianças, né? Você vai ver que não vai ter uma boa equipe, não vai ter um bom projeto, ele não tem nada a oferecer, não tem marketing, não tem nada. Então, assim, é muito característico de golpe mesmo. Tá? Então isso é bom a gente tomar cuidado. Não estou dizendo que não exista alguma moeda que tenha algo parecido com isso, que todo seja um golpe, né? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que sempre que tiver um retorno muito grande e essa característica de variação por bloco, tem que tomar cuidado, né? Então até por coerência, tá? Se você pegar esses valores e jogar na tabelinha que a gente fez quase agora, vocês vão ver que ele vai pagar muito, daqui a pouco ele despenca e não paga mais nada, né? Até porque a quantidade de masternode vai estar grande também. Então isso é um ponto a gente se atentar e tomar cuidado. Galera, e por último, sites recomendados, tá? Então, primeiro site principal, masternodes.online. Então, nesse site eu vou colocar eles aqui em tela para a gente explanar um pouquinho mais, tá? A gente encontra bastante informação, são mais de 300 moedas que tem lá. Masternode Pro também tem muita coisa. E o MintNodes também tem bastante coisa, só que de uma forma um pouco diferente dos dois acima, tá? Que eu acho até bem interessante. Então vamos acessar direto esse site para a gente ver na prática como é que eles funcionam. Então vamos lá, galera. O primeiro site, né, é o Masternode Online. Então aqui a gente tem primeiramente, tá? Na tela principal a gente tem aqui mais de 361 moedas, né? Aqui a gente vai encontrar o nome da moeda, tá? O preço que ela se encontra, a variação com base nas 24 horas, né? O volume, isso é importantíssimo, tá? Para pesquisa. Quanto maior o volume da moeda, mais fácil de negociar, né? Então, se você pegar uma moeda que tenha, por exemplo, volume 0, como é que você vende essa moeda? Não vende, né? Tá? O market cap dela, né? O ROI, tá? Que é o retorno dela, nodes, né? Que é a quantidade de masternode que tem na rede, né? A quantidade de moeda que é requerida para se obter um masternode, né? E o retorno, o valor, né, o preço do masternode, né? Então esse valor nada mais é do que o preço da moeda vezes a quantidade de moeda. Então vamos lá, se você tiver, por exemplo, o preço da moeda é 245 dólar, né, vezes a quantidade
necessária, que é 1.000, vai dar 245.000, né, o preço do Masternode, tá? E assim por diante. Entrando aqui na moeda, você vai ter algumas informações importantes também. Aquele cálculo que a gente fez manual já tem tudo aqui, ó. Então por dia você vai receber 0,2 Dash, né, que dá 52 dólares. Por semana vai ser isso, e por mês a gente vai ter em torno de 1.500 dólares, né, que vai dar 6,3 Dash aproximadamente. E por ano vai dar exatamente isso, são 77 Dashes, que vai dar em torno de 19.000 dólares. Beleza? Um pouco mais abaixo a gente tem algumas informações também, tá? Principalmente aqui, ó, retorno, né? A frequência de reward, que é a frequência que você vai ser pago, né? Então você vai ser recompensado a cada 7 dias e 20 horas, né? Aproximadamente, tá? E aqui a gente tem um gráfico aí de retorno dessa moeda, tal. Que ela teve aquele pico que eu comentei até na apresentação aqui, ó, ela chegou a bater 1.576 dólares uma moeda, né? Atualmente estamos aí em aproximadamente 248 dólares, né? E aqui você consegue habilitar também, né, esse gráfico de Masternode. Então a gente consegue ver aqui uma média aí da quantidade de Masternode que tinha por moeda, né, nessa época aqui, tá? Claro, aqui você consegue até outros gráficos também, tá? ROI, ROI diário e outras informações. Beleza? E aqui, ó, tem o Genesis Block. Lembra quando a gente comentou na apresentação, alguns slides atrás, que é importante a gente sempre verificar quanto tempo de vida tem aquela moeda? É aqui que a gente enxerga isso, tá? Então, Genesis Block aqui dela tá 163 dias, ou melhor, 1.630 dias, tá? Vamos para o próximo site então. Masternode Pro. É basicamente as mesmas informações, tá? Então a gente tem o nome da moeda, tem o ROI anual, 8,40 no caso da Dash, tá? Tem o ROI, aqui um gráfico de ROI, tá? O preço da moeda, a variação dela nas últimas 24 horas também, a quantidade de Masternode que tem na rede, tá? A quantidade de moeda requerida, né? O preço para se ter um Masternode e o retorno mensal e anual. Então, basicamente, o que tem no Masternode Pro é o que tem no Masternode Online. A diferença é que tem algumas moedas que tem em um que não tem em outro, tá? Então, é bom sempre dar uma pesquisada nos dois, né? Então, aqui também tem uma outra abinha que tem bastante moeda, tá? Então, o que não tem nessa primeira aba tem nessa segunda, tá? Então a gente consegue pesquisar aqui bastante moeda, e cada uma delas tem o ROI e o retorno específico, tá? Terceiro site é o Mint Nodes, tá? Então esse site, diferente dos outros dois anunciados anteriormente, eu acho ele bem interessante porque você consegue filtrar de uma maneira melhor. Então, se você quer pegar uma moeda que tenha um volume um pouco maior, então você vem aqui e altera o volume dela. Então, ele vai listar aqui do lado só as moedas com um volume de 63 mil em diante, né? Se você quer uma moeda que tem poucos nós na rede, então você consegue colocar aqui, ó, moedas que tenham menos de 536 nós. Então ela já reduz mais ainda, porque já tem dois filtros, né? Veja, só listou pra gente 6 moedas. Então aqui você consegue brincar bastante, né? Com ROI diário, com a quantidade de nó, até com a idade da moeda, tá? Então isso aqui que a gente viu que é tão importante até para avaliar. Então você pode colocar aqui, ó, eu quero listar só moeda que tenham acima de 1.000 dias, né? Então vamos ver aqui. Ó, ele listou pra gente, veja só, de um site com muita moeda, a gente vai ter 3, 6, 8. Então se você pegar a quantidade de moeda que tem nesse site aqui, acima de 1.000, veja só, a maioria desse daqui tem menos de 1.000 dias, né? Então é algo a se avaliar isso daí.
Então esses foram os sites, tá? Eu acho que esses são o pontapé inicial para pesquisa de Masternode, né? Tem muita coisa a se pesquisar, vocês viram aí que tem bastante coisa para avaliar se compensa ou não, e qual moeda compensa e qual moeda é de se desconfiar, né? Então acho que deu para passar pelo menos o básico para iniciar as pesquisas sobre Masternode, né? Lembrando, mais uma vez, claro, esses vídeos não têm o intuito de recomendação para moeda X ou Y, não é nenhum conselho financeiro também, tá? É apenas eu compartilhando com vocês sobre Masternode, sobre como funciona essa tecnologia e como ter um retorno passivo com ela também, e como pesquisar e avaliar quais as moedas são mais suscetíveis ao sucesso ou não. Tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, toque no sino e vamos em frente. Abraço!